Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deu-nos salvação em Cristo e poder, por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta como vai você. Por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta como vai você. Pai eterno, Pai de amor, nós somos gratos ao Senhor por mais uma noite, por mais um culto que estamos prestando a Ti. Receba, Senhor, este louvor, receba esta oração, atenda segundo a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas que temos cometidos muitas vezes por palavras, ações, pensamentos, omissões. Ó Deus eterno, reconhecemos o nosso estado de pequenez, de miséria, de corrupção, mas entendemos que uma vez que o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos libertar das garras do diabo, da maldição do pecado, nós somos livres para adorar ao Senhor, para vivermos em santidade, em novidade de vida. E por isso, ó Deus, estamos debaixo do Teu sangue que purifica-nos de todo o pecado. Que nós possamos cada vez mais confiar em Ti, entregar as nossas lutas, os nossos fardos, as nossas dores aos pés da cruz, aos Teus pés, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Abençoa os que estão enfermos, ó Pai. Pedimos que o Senhor entre com cura, Deus, segundo a Tua vontade. Aqueles que estão desempregados, aqueles que estão enlutados, vai ao encontro de cada um deles. Peço pelo nosso país, pelo Brasil, pelo mundo, por todos os países, ó Deus, espalhados sobre a face da terra. Abençoa, ó Deus, os nossos governantes, as eleições para prefeito, vereadores, que o Senhor, cremos que o Senhor está na direção de tudo. Nada acontece sem a Tua permissão, sem a Tua santa e sábia vontade. Recebe tudo que vamos fazer aqui para a honra e glória do Teu nome. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Como essa canção de início pergunta, como vai você? Como vão seus sentimentos? Claro, nós passamos por lutas, por dificuldades, por aflições, porque o próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele nos advertiu para nós estarmos animados, vivificados pelo poder do Seu santo nome. Porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E Ele é a primícia daqueles que morrem, daqueles que morrerão. Portanto, nós um dia, se estivermos mortos quando Ele voltar, iremos ressuscitar, iremos morar com Ele para todo sempre. Esta é a certeza que todo crente deve ter, que todas estas dores, todas as agonias, tudo que estamos passando, isto vai cessar, isto vai passar e moraremos com Cristo Jesus, com a Santíssima Trindade por toda a eternidade. Isso é o que nos conforta, isso é o que nos dá forças para viver. Convido você a louvar comigo um cântico antigo que diz: vaso novo.
Eu quero ser amado como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu sou vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Isso é muito sério, queridos irmãos e queridas irmãs, o que nós acabamos de cantar. Nós estamos pedindo para Deus a cada dia estar nos quebrantando, nos moldando segundo a sua vontade, segundo o seu querer e não o nosso querer. Vamos louvar a Deus com mais um cântico.
suave as tuas narinas. Dirige, ó Deus, neste momento, através da iluminação do teu Espírito Santo, o estudo nesta noite, para que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós nesta noite. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Estamos hoje encerrando por aqui o culto cristão, uma perspectiva bíblico-reformada, e hoje com orações espontâneas. Nós vamos encerrar esse tema com orações espontâneas. O culto cristão deve ter orações, onde eu e você, nós falamos com Deus. E as orações devem ser feitas sem nenhum constrangimento. As orações, queridos irmãos e irmãs, elas devem ser feitas em nome de Cristo e pelo auxílio do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. É isso que estes dois versículos querem nos ensinar, que quando eu oro, quando você ora, as nossas orações, elas devem ser sem constrangimento algum, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, pelo auxílio do Espírito Santo, pela vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo quando a gente não sabe orar como convém, porque a gente ora segundo muitas vezes a nossa própria vontade, querendo apenas aquilo que nós achamos que é bom para nós. Mas Deus, aquele que perscruta toda a nossa mente, todo o nosso ser, Ele é quem de fato sabe o que é bom para nós. Glória a Deus que Ele não atende todas as nossas orações, porque se Ele atendesse, de fato nós estaríamos perdidos, enrascados em nossas próprias armadilhas, em nossas próprias vontades mundanas. Paulo discorrendo sobre isto, sobre a fraqueza humana, é isso que ele nos exemplifica aqui na vida cristã, no fato aqui de nem ao menos sabermos orar como convém. É isto que ele está dizendo. Paulo reconhecendo a nossa fraqueza humana, assim como ele reconhecia a dele, ele sabe que nós muitas vezes pedimos aquilo que não convém, pedimos aquilo que não é segundo a vontade de Deus. Por isso, queridos, o Espírito Santo de Deus, que em nós habita, nos auxilia em nossas orações, fazendo-nos pedir o que convém, porque é o Espírito Santo, irmãos, quem nos capacita a rogar de acordo com a vontade de Deus. A oração eficaz é aquela que tem o Espírito Santo como seu autor. Sem o auxílio do Espírito Santo, jamais oraríamos com discernimento. Calvino, analisando o fato de que pedimos
tantas coisas erradas a Deus, e que se Deus nos concedesse o que solicitamos, traria, queridos irmãos, muitos males sobre nossas vidas. E ele enfatiza o seguinte, abro aspas, não podemos nem sequer abrir a boca diante de Deus sem grande perigo para nós, a não ser que o Espírito Santo nos guie a forma devida de orar. Fecho aspas. É isso que Calvino nos orienta, comentando esse texto de Romanos capítulo 8, versículo 26. Queridos irmãos e queridas irmãs, a oração genuína é sempre precedida do senso de necessidade e de uma fé autêntica nas promessas de Deus. Graças a Deus, porque todos nós em Cristo temos o espírito de oração, conforme o profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Porque sem ele, sem o Espírito Santo, jamais poderíamos orar de modo aceitável ao Pai. A própria oração é uma forma de adoração. Por isso, numa perspectiva bíblico-reformada, o culto cristão cabe orações e orações espontâneas, orações sem constrangimentos, orações guiadas pelo próprio Espírito Santo de Deus, não segundo a nossa carnalidade, o nosso mundanismo, a nossa pecaminosidade, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Por outro lado, o Espírito Santo, o auxílio dele, queridos irmãos, não deve servir de pretexto para a nossa preguiça, para a nossa indolência, para a nossa irresponsabilidade espiritual. Veja que Calvino interpreta da seguinte maneira, abro aspas, aqui não se diz que lançando o ofício da oração sobre o Espírito de Deus, podemos adormecer negligentes ou displicentes, como alguns se acostumaram a blasfemar, dizendo, devemos ficar à espera, sem nenhuma preocupação, até que o Espírito chame a atenção da nossa mente, até então ocupada e distraída com outras coisas. E ele continua dizendo, muito ao contrário, aqui somos induzidos a desejar e a implorar tal auxílio com aversão e desgosto por nossa preguiça e displicência. Fecho aspas. Calvino, ele fala isso nas Institutas, no capítulo 3, da seção 9 do livro Instituição que ele escreveu, a instituição da religião cristã, conhecido como as Institutas. Então veja que é muito sério, irmãos, quando nós estamos para falar com Deus. É algo maravilhoso e que nós, inclusive eu, negligenciamos muitas vezes. Muitas vezes não gastamos ou investimos tempo para estar sós com Deus em oração. E como isso é maravilhoso e nós desperdiçamos esse momento, estamos perdendo tempo muitas vezes com outras ocupações, preocupados com os negócios deste mundo, que não é errado, porém, quando os negócios deste mundo
suprimem ou suplantam ou sufocam minha vida devocional com Deus, leitura da palavra, oração, eu tenho que abandonar. Por isso Calvino ele é bem enfático aqui, e ele ainda nos exorta dizendo o seguinte, abro aspas, quando nos sentirmos frios e indispostos para orar, supliquemos logo ao Senhor que nos inflame com o fogo de seu Espírito, pelo qual sejamos dispostos e suficientes para orar como convém. Ele aqui está comentando isto no Catecismo de Genebra. Irmãos, peçamos a Deus que inflame o nosso coração para termos momentos a sós com Ele, conversando com Ele. Como é bom, como é agradável nós rasgarmos os nossos corações, falarmos com Deus, dizermos para Ele o quanto somos miseráveis, por mais que Ele saiba disso, mas Ele quer ouvir de nós, professando a nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa necessidade de tê-lo como este Deus maravilhoso e poderoso, e que muitas vezes entristecemos a Santíssima Trindade. Ora, meus irmãos, que nós possamos de fato não ficar confusos e ter esse apego, ter esse momento de conversação com o Pai. Como eu falei numa mensagem aqui, no domingo retrasado, muitas vezes a gente busca em primeiro lugar o amigo, a amiga, o marido, a esposa, o pai, a mãe, para no final buscar a Deus. Falando isso para os adolescentes, sábado passado. Muitas vezes nós não buscamos a Deus em primeiro lugar, mas também já falei domingo aqui nas mensagens também. A gente procura todos, em último lugar, a Deus. Muitas vezes dizemos que estamos nas mãos de Deus como se isso fosse ruim. É como você procurar todo mundo, a ajuda de todos, e ninguém te ajuda, ninguém pode te ajudar. Aí você vem com essa. Agora estou nas mãos de Deus. Como se você nunca estivesse. Mesmo um amigo, quando você procura, Deus é quem capacita, é que toca no coração daquele amigo, seja de quem for, para te ajudar, porque Deus age de forma natural, usando os meios naturais, os meios ordinários, não apenas no extraordinário ou sobrenatural, mas Ele age na forma ordinária, no dia a dia, usando pessoas para te ajudar, para me ajudar. Muitas vezes estamos tão confusos diante de opções que temos, que não sabemos nem mesmo como apresentar os nossos desejos e as nossas dúvidas diante de Deus. Todavia, queridos, o Espírito Santo nos socorre. Ele ora a nosso favor quando nós mesmos deveríamos ter orado, porém não sabíamos para que orar. Queridos irmãos, o Espírito ora conosco, o Espírito ora por nós. Ele, juntamente com Cristo, em esferas diferentes, intercede por nós. Cristo intercede por nós no céu e o Espírito Santo na terra. Cristo, nosso santo cabeça, estando ausente de nós, intercede fora de nós. O Espírito Santo, o nosso Consolador, intercede em nosso próprio coração quando Ele o santifica como seu templo. É isso que contrasta o grande homem de Deus, Abraham Kuyper.
A intercessão de Cristo, meus irmãos amados, respalda-se nos seus merecimentos, não nos nossos, e obtendo para os seus eleitos, para nós que somos seus eleitos, os frutos da sua própria obra. Que obra? A obra expiatória. Veja no mesmo capítulo 8 de Romanos, verso 34. Que diz o seguinte: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem, queridos? Quem nos condenará? Quem nos condenará? O Espírito Santo intercede por nós, considerando as nossas necessidades vitais e costumeiramente imperceptíveis aos nossos próprios olhos. Lembre-se que eu e você, nós temos dentro de nós o Espírito Santo intercedendo por nós. Ele ora conosco, Ele ora por nós, e temos Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, à direita do Pai, fora de nós, intercedendo também por nós. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho é quem nos guia em nossas orações, fazendo-nos orar corretamente ao Pai. De fato, queridos, Deus propiciou para nós todos os elementos fundamentais para a nossa santificação. Veja na sua Bíblia, abra em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Queridos irmãos, é Deus quem proporciona em nós a direção, o caminho certo a ser seguido. Veja que a ação do Espírito aponta nesta direção, indicando também que as nossas orações são imperfeitas, são imaturas, são insuficientes. Por isso o Espírito Santo nos auxilia, nos ensinando a orar como convém, conferindo-nos sabedoria, conferindo-nos discernimento espiritual, para que nós, queridos irmãos e irmãs, oremos motivados por santos propósitos e com um coração piedoso. O Espírito Santo que habita em nós nos leva à oração, a uma oração que testemunha o que nós somos. E o que é que nós somos? Filhos do Deus Altíssimo. É isto que o Espírito Santo faz, habita em nós e testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não tem coisa melhor do que essa. Eu fico vendo pessoas que batem no peito se gabando de ser o filho do jogador tal, o filho do prefeito, do presidente, do governador tal. Mas nós temos motivos de nos alegrarmos porque somos filhos de Deus, pertencentes à família de Cristo, adotados pelo próprio Cristo Jesus, através do seu sacrifício naquela cruz. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
É isso que nos diz Paulo neste mesmo capítulo 8, no verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, é que nós podemos dizer que a oração do Pai Nosso é a oração dos filhos. Porque quando nós oramos Pai Nosso, só chama de Pai aquele de fato que reconhece quem é seu pai e sabe que é filho do Deus Altíssimo. Por isso, meus amados, nós oramos ao Pai. E orar ao Pai não significa simplesmente usar o seu nome, mas dirigir-nos de fato a Ele, conforme os seus preceitos, em submissão à sua vontade. Então, Deus não está, o nosso Pai Celeste, para satisfazer os nossos caprichos, os nossos desejos, as nossas vontades, mas sim quando os nossos desejos e as nossas vontades estão de acordo com a vontade dEle, em consonância com a vontade soberana dEle, sábia, aí sim. Irmãos, uma oração francamente oposta aos ensinamentos de Jesus não pode ser considerada de fato uma oração dirigida ao Pai, por mais que usemos e repitamos o nome de Jesus. Eu encerro, meu irmão e minha irmã, dizendo que orar é exercitar a nossa confiança no Deus da providência, sabendo que nada nos faltará, porque Ele é o nosso Pai. Orar significa depender tão somente do Pai Celestial. Quando eu oro, eu estou dizendo: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu preciso de Ti, eu não faço nada sem Ti. É o Senhor quem me dá o ar que eu respiro, quem me dá a força, quem faz com que eu abra meus olhos todas as manhãs. A oração tem sempre uma conotação de submissão confiante. Orar significa submeter-se ao Pai, confiar as nossas vontades ao Pai. Portanto, orar ao Pai significa sintonizar a nossa vontade com a vontade dEle, sabendo que Ele é santo e a sua vontade também é. Mateus, peço que os irmãos abram aí, as irmãs em casa, Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10, temos aqui a oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos queridos, a presença e direção do Espírito na vida do povo de Deus é uma realidade. Ai de nós, se não fosse o Espírito Santo de Deus. E muito bem falou um pouco sobre isso, sobre o Espírito Santo, a ação dele na vida do crente. Deu uma pincelada no domingo à noite o nosso irmão Eduardo, muito feliz quando ele falou que Deus usava os homens, e quando os homens faziam assim os seus feitos, era pelo poder do Espírito Santo. Sem ele não podemos fazer nada. Nada. Queridos irmãos, desconsiderar este fato
significa desprezar o registro bíblico e o testemunho do Espírito em nós. E eu repito novamente o Romanos 8,16. Não desconsideremos este fato, porque se não estamos desconsiderando esta declaração que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você tem noção do que significa isso? Você ser um filho de Deus? Simples mortais, miseráveis, e mesmo assim Deus nos escolheu, não vendo nada de bom em nós, mas nos escolheu antes que nós fôssemos formados no ventre de nossa mãe. Ele nos escolheu para sermos seus filhos. Que privilégio! E o que é que nós estamos fazendo com este privilégio? Com esta liberdade cristã, com esta livre graça? Estamos usando como desculpa para pecar? Não. Isto não nos dá o direito para pecarmos, para vivermos dissolutamente. A livre graça, a liberdade cristã é para ser usada para a santificação, para sermos santos e irrepreensíveis. O Espírito Santo, queridos, em nós é uma fonte de consolo, é uma fonte de estímulo à perseverança e obediência devida a Deus. Por isso eu e você, que somos filhos de Deus, que temos o Espírito Santo que testifica que de fato somos filhos de Deus, isto serve de consolo para nós. Isto serve de estímulo para nós, para perseverarmos e agirmos de forma respeitosa, reverente ao nosso Pai Celestial. Consideremos este fato à luz da palavra e da nossa experiência em todos os nossos caminhos, e o Espírito mesmo nos iluminará. Entre outras verdades que agora eu encerro, queridos, podemos destacar alguns princípios que foram estabelecidos pelas confissões reformadas, que dizem que as orações devem ser públicas e privadas, espontâneas, que as orações não devem ser longas nem repetitivas, sendo feitas em nome de Cristo, pelo auxílio do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. Guarde bem isso. As nossas orações devem ser em nome de Jesus, auxiliadas pelo Espírito Santo e segundo a vontade de Deus. Veja a Santíssima Trindade envolvida nas nossas orações. E essas orações devem ser feitas com inteligência, com reverência, com humildade, com fervor, com fé, com amor, com perseverança. É isso que nos ensinam as nossas confissões reformadas. E em língua conhecida da congregação, vocês viram o estudo que nós tivemos anteriormente sobre uma linguagem inteligível que o culto deve ter, que as pessoas entendam o que está sendo pregado, o que está sendo falado. Queridos irmãos e queridas irmãs, sobretudo as orações devem ser acompanhadas de ações de graças. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Vamos neste momento cantar. Gostaria que você meditasse na letra desta música,
que tem como título Enche-me com teu Espírito. Meu coração pertence a ti, Senhor. Minha vida quero te entregar. Reconheço que preciso mais de ti. Sem ti não sei andar. Reconheço que preciso mais de ti. E sem ti não posso mais ficar. Enche-me com teu Espírito, Senhor, para não pecar contra ti, pois eu quero sentir tua presença. Santifica-me. Enche-me com teu Espírito, Senhor. Sopra o vento neste lugar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Reaviva teu altar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Reaviva o meu altar. Meu coração pertence a ti, Senhor. Minha vida quero te entregar. Reconheço que eu preciso mais de ti. Sem ti não sei andar. Reconheço que preciso mais de ti. E sem ti não posso mais ficar. Enche-me com teu Espírito, Senhor, para não pecar contra ti, pois eu quero sentir tua presença. Santifica-me. Enche-me com teu Espírito, Senhor. Sopra o vento nesse lugar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Reaviva o meu altar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Reaviva o meu altar. Pai Santo e Eterno Deus, que o teu Espírito Santo a cada dia possa nos encher e que nós possamos demonstrar o fruto do Espírito: paz, amor, longanimidade, alegria, mansidão, domínio próprio, paciência. Ó Deus, nos ajude, Senhor, para vivermos uma vida santa, uma vida em que aquilo que dizemos seja praticado, que vivamos a nossa ortodoxia, aquilo que pregamos de uma doutrina correta possa ser vista na prática. Ó Deus
Eterno, tenha misericórdia de nós. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, que são muitos, porque não deixamos de pecar, somos ainda pecadores, mas temos a certeza que fomos lavados e remidos pelo teu sangue. Por isso não vivemos na prática do pecado. Ó Deus eterno, que nós a cada dia nos curvemos diante de ti, da tua majestade, do teu poder, da tua onisciência, da tua onipresença. Ó Deus, o Senhor é santo, 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 e nós somos pecadores miseráveis, homens e mulheres de lábios impuros, mas o Senhor Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. O Espírito Santo habita em seus eleitos, habita em nós e testifica com o nosso espírito que somos teus filhos, Pai. Por isso que as nossas orações sejam sempre assim, como o Senhor nos ensinou na sua santa palavra, em nome de Jesus, teu Filho amado, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, e segundo a vontade do Pai Celestial, segundo a tua vontade. Abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs, dá-nos uma boa noite de sono, abençoa aqueles que irão posteriormente assistir este estudo, que possam ser edificados pelo poder da tua palavra, pois importa que tu cresças e que nós diminuamos. Em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão viajando, aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, que em nome de Jesus a cura do coronavírus venha, que o remédio, a vacina saia para a glória do teu nome. É assim que eu te rogo em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida, tenham uma abençoadíssima noite e até domingo pela manhã às 10 horas. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém.